E chegou o momento, céu da semana feminino consciente de 23 a 29 de março. Amadas, aqui no Espaço Feminino Consciente, eu não falo apenas sobre os movimentos astrológicos. Aqui a gente vive a astrologia holística aplicada à cura emocional. Porque, muito mais do que entender os movimentos astrológicos, aqui nesse espaço eu traduzo a dor em consciência para a gente transformar confusão emocional em clareza e também encontrar caminhos de libertação. Vamos juntas? Amadas mulheres, e se essa confusão emocional que você sente não for fraqueza, mas sim um sinal de que algo precisa ser transformado? Já parou para pensar nisso? Essa semana, gente, marca um ponto muito importante no céu. O início de um novo ciclo, decisões que não são convenientes serem adiadas, e um chamado profundo para sair de vínculos e relações que machucam, que ferem. Nós estamos no início do ano novo astrológico. Esse ano é regido por Marte e também por Júpiter. Marte, ele fala de ação, mas não é qualquer ação. É ação com consciência, com posicionamento, com limites e também com coragem de escolher a si mesma. Júpiter é um planeta que ele nos convida à expansão e ao crescimento. É como se Júpiter viesse com a lanterna, junto com a gente nessa caminhada desse ano, iluminando pontos importantes que nós não conseguíamos enxergar. Então, é um trabalho em conjunto. Júpiter promove a clarificação, a consciência, a expansão, para a expansão e para crescimento. E Marte nos fortalece para entrar em ação com consciência. É uma dupla maravilhosa. Se você que está me assistindo já viveu ou vive ainda relacionamentos e vínculos que ferem, que machucam, que são tóxicos, essa semana tende a trazer muitas clarezas que libertam. Mas, obviamente, podemos aí perceber alguns desconfortos. Porém, são desconfortos que despertam a gente para um novo olhar, para uma nova ação, para um novo patamar de crescimento. E nesse vídeo de hoje, além de traduzir o céu da semana, eu também trago aqui a previsão astrológica para todos os signos, com mensagens dos arcanos maiores do tarô terapêutico para todos os signos. E também o arcano que rege essa semana. E também deixo aqui na descrição desse vídeo a minutagem para que vocês tenham facilidade de acessar o signo de vocês, tá bom? Antes de começar o vídeo, eu até recomendo, gente, principalmente essa semana que está muito profunda, se todo esse conteúdo ressoar com vocês, com o momento que vocês estão vivendo, eu recomendo até assistir esse vídeo mais de uma vez. Por quê? A gente assiste a primeira vez, a gente tem algumas clarificações. Quando a gente assiste novamente, existe uma tendência de ter ainda clarificações mais profundas, que a primeira vez que nós assistimos, elas passaram desapercebidas. Então, se tiver ressoando esse conteúdo com vocês, eu deixo aqui essa recomendação, tá bom? Agora, respira fundo, porque o céu dessa semana ele está muito profundo e libertador. E vocês vão entender o porquê. Qual que é o tema central dessa semana? Entre permanecer na dor que é conhecida
ou escolher a si mesma. O céu pede decisão. Qual escolha você faz? Permanecer em dores que são conhecidas ou escolher a si mesma? Olha que profundo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o resumo dessa energia astrológica e holística dessa semana, tá? Vamos dar uma mergulhada aqui nas emoções. A garganta hoje não tá ajudando muito. Bom, essa semana ela traz um movimento muito claro. Primeiro, tendência à confusão emocional. Depois, consciência, expansão da consciência, clarificação. Olha a energia de Júpiter aí. E por fim, decisões. Decisões, escolhas conscientes, né? Olha Marte agindo. E isso tudo conversa diretamente e principalmente com mulheres que vivem relações e vínculos tóxicos. Por quê? Normalmente nesses vínculos existe um padrão de dores que se repetem, de esperanças que prendem a gente nesses vínculos, né? A gente sempre acreditando que o outro vai mudar, que tudo vai melhorar. A gente vive normalmente nesses vínculos confusões emocionais que acabam paralisando a gente. E o céu dessa semana, ele faz um convite muito profundo e muito especial para a gente quebrar tudo isso. Então nós temos aqui, né, nessa semana, energia de Saturno e do Sol, que fala o quê? Qual que é a mensagem? Estruturação e responsabilidade emocional. Plutão é uma energia que traz verdades profundas. Vênus e Quiron fala muito de cura das feridas, principalmente nos relacionamentos. E Marte, energia forte de Marte, pedindo ação e posicionamento consciente. Então, é como se agora a gente chegasse num momento da vida que não é mais somente entender o que está acontecendo, é sobre decidir caminhos. O que me faz bem, o que não me faz bem. É olhar para tudo isso. E olha que coisa linda. O arcano da semana, que está regendo essa semana, é a Imperatriz. Olha que coisa mais profunda. A Imperatriz, gente, ela não pede esforço. Ela pede reconhecimento do próprio valor. A energia dela não implora amor, ela transborda amor próprio. Então, para mulheres que vivem, principalmente, né, para mulheres que vivem vínculos traumáticos, essa carta, ela traz um chamado muito profundo. Parar de se diminuir e aceitar migalhas emocionais para caber na relação. Parar de nutrir relações que não te nutrem. Parar de confundir cuidado com autoabandono. Em relações saudáveis, gente, a gente percebe que a gente vai compartilhando tudo mutuamente com o outro, o cuidado, o respeito, é tudo mais equilibrado, mais compartilhado. E normalmente a gente faz isso, coloca esse cuidado na relação sem se abandonar, sem se sacrificar. Diferente de vínculos tóxicos, onde normalmente a gente percebe que somente um se dedica, somente um cuida da relação, somente um está ali disposto para cuidar do outro, para respeitar o outro, né? Isso já mostra que é um vínculo, é uma relação que está totalmente em desequilíbrio. E a Imperatriz, ela pergunta pra gente, deixa eu até pegar de novo essa carta, ela é muito linda. A Imperatriz pergunta, você está florescendo ou apenas sobrevivendo nessa relação? Essa semana, gente, é sobre voltar aqui para o nosso centro, para o nosso corpo, para o nosso valor. Observar, perceber tudo isso. E também lembrar que você não precisa se machucar para ser amado. Agora, gente, nós vamos entrar na energia astrológica e holística de cada dia dessa semana, falando sobre
os movimentos lunares e também todos os aspectos planetários e astrológicos. Aqui a gente vai falar bastante das emoções. Bom, hoje, segunda-feira, dia 23 de março, dia que eu estou gravando este vídeo, eu me atrasei um pouquinho essa semana, mas tudo bem. Essa segunda-feira, ela já vem com um tema, com uma mensagem. Nem tudo que você sente precisa ser dito. Por quê? Quais são os aspectos no céu hoje? A lua nova está em Gêmeos, existe um sextil com Netuno, Sol e Saturno em Áries, no signo de Áries. Temos quadraturas com Vesta, asteroide Vesta, Nó do Norte e Mercúrio em Peixes. Temos também oposição com Lilith em Sagitário. Essa segunda, gente, ela pode trazer algumas armadilhas que são comuns em vínculos e relacionamentos tóxicos. Quais são? A necessidade de ficar se explicando demais. A tentativa, né? Essas explicações que não acabam nunca, são tentativas, na verdade, de ser compreendida a qualquer custo. O céu, ele vai mostrar uma manhã mais leve, mas uma tarde que pode ter desencontro emocional. E isso revela um padrão. Ou seja, por exemplo, você fala, o outro distorce o que você fala. Você tenta, então, explicar ainda mais e acaba se perdendo no processo. Isso não é comunicação, pelo contrário, isso é desgaste emocional. E qual que é o caminho de lucidez para isso? Nem toda conversa, ela precisa ser resolvida naquele momento, no mesmo dia. Por quê? Porque nem toda pessoa está disponível para te entender. Então, muitas vezes, quando a gente percebe acontecer isso nos nossos relacionamentos, nas nossas trocas, a gente precisa lembrar que silenciar muitas vezes também é autocuidado. Agora eu vou traduzir um pouquinho os aspectos do dia, né? Quando a gente fala do sextil, significa o quê? Oportunidades. Facilitam conexões. Então, aqui tende a aparecer ideias, tentativas de se comunicar, tentativas de se fazer entender. As quadraturas que eu falei, elas geram um pouquinho de tensão. Elas podem trazer conflito interno. Conflito em que sentido? Entre mente e entre emoção. Entre lógica e sensibilidade. E as oposições, elas falam muito de polaridades. Ou seja, elas mostram os extremos. O que você reprime e o que você quer dizer. Por isso que é um dia que pode trazer muito conflito interno. Qual que é a tradução emocional disso tudo? A lua nova no signo de Gêmeos, ela fala muito de comunicação. Só que os aspectos com peixes que estão acontecendo no signo de Peixes podem trazer uma certa distorção, que é justamente uma sequência de ocorrências, né? Vamos dizer assim. Você fala, o outro interpreta diferente, aí você tenta se explicar ainda mais e acaba se perdendo. Isso tudo nos vínculos, né, principalmente tóxicos, isso acaba ativando um padrão. Qual? Você fica tentando ser compreendida, o outro não está te escutando de verdade e você acaba se sentindo esgotada emocionalmente de tanto explicar. Você percebe que esse padrão acontece muito na sua vida? Quando a gente precisa se explicar demais, muitas vezes a gente já não está sendo respeitada ali naquele momento. Por quê? Porque o outro ali muitas vezes pode não estar querendo entender o que você está falando. Então vamos olhar para tudo isso. Na terça-feira, dia 24, vai existir aí também aspectos que envolvem tensões silenciosas, tá? A lua nova ainda está no signo de Gêmeos, temos uma quadratura de Marte em Peixes, sextil com Vênus em Áries, a lua vai ficar fora de curso nesta terça
E também temos aí uma pré-conjunção de Sol e Saturno. O que isso significa? A quadratura em Marte, ela pode trazer irritação emocional e até mesmo reações impulsivas. Então, vamos prestar atenção para evitar isso, né? Os impulsos. O sextil em Vênus, ele pode trazer uma tentativa de suavizar. Então, por exemplo, a gente está vendo que não está legal, mas a gente finge que está tudo bem. A Lua fora de curso é um aspecto importante, porque muitas vezes, quando a Lua está fora de curso, as coisas não fluem. E se a gente insiste, acaba ficando frustrada. Então, respeita esse tempo, né? Respeita o tempo, não insiste na terça-feira em coisas que não estão fluindo. O Sol com Saturno, ele traz um peso emocional. É como se você estivesse percebendo algumas realidades se aproximando. Qual que é a tradução emocional disso, desse dia, na terça-feira? Pode ter tensão interna, tentativas de evitar conflito e também aquela sensação de desgaste. Ou seja, como que a gente percebe tudo isso nos vínculos, nos relacionamentos? Você tenta controlar demais, evita falar o que está sentindo, evita falar o que está te machucando, prefere guardar os incômodos, guardar aquilo que você sente que precisa ser dito para melhorar a relação. E qual que é a virada de chave? É entender que a paz, ela não significa sempre ausência de conflito. A paz, ela significa presença, respeito, cumplicidade, né? Aquela questão é mútuo no relacionamento. Os dois estão ali caminhando para melhorar, para construir um relacionamento saudável todos os dias. Então, gente, essa tensão emocional de terça, ela pode ativar muitas coisas profundas, tá? Hipervigilância, aquela sensação interna de que eu tenho que estar atenta, olhando tudo, controlando tudo, para não sofrer nenhum tipo de surpresas desagradáveis, tá? Ela pode trazer muito medo de errar, um medo muito grande de errar e um posicionamento de reação defensiva. Ou seja, eu fico aqui quieta, observando tudo, com medo de falar, só tentando me defender, tá? Presta atenção nessas emoções, nessas tensões emocionais que podem surgir, tá? E aqui eu deixo uma pergunta muito importante para essa terça-feira. Você se sente livre nessa relação? Ou você se sente constantemente em alerta? Como se você precisasse pisar sempre em ovos ao lidar com aquela pessoa. Por que isso, gente? Por que essa pergunta? Quando existe medo constante em relação à reação do outro, isso não é cuidado, isso é condicionamento emocional. E qual que é o caminho? É observar onde você anda gastando energia demais para tentar evitar conflitos. Relacionamentos saudáveis, eles não exigem que a gente se anule para manter a paz. São relações onde a gente pode sentar, conversar com maturidade, o outro escutar, a gente, né, os dois, ter consciência dos nossos acertos, dos nossos equívocos, porque nenhum de nós somos perfeitos, né? Todos nós estamos aqui em uma caminhada evolutiva. Estamos acertando, estamos também cometendo equívocos e buscando corrigir, buscando melhorar, né? Não existe alguém perfeito aqui. Então, esses são os componentes de relacionamentos saudáveis, né? Na quarta-feira, dia 25 de março, é como se o dia falasse assim, olha, a realidade chega, tá? Por quê? Nós temos alguns aspectos no céu, a lua crescente no signo de Câncer, a conjunção de Sol e Saturno e sextil com Plutão. O que isso significa? A conjunção
É como se fosse uma fusão. É uma energia que está mais intensificada. O Sol, ele significa identidade. Saturno, ele traz para a gente energia de estruturação e responsabilidade. O sextil com Plutão, ele fala de transformação profunda que está disponível. Só que para isso exige consciência. Exige a gente olhar com verdade para aquela questão e colocar tudo ali na mesa, olhando, observando com consciência e responsabilidade. Como que é possível a gente traduzir emocionalmente essa quarta-feira? O signo de Câncer, ele fala muito, ele traz muita energia de emoção. Então, é como se as nossas emoções, elas encontrassem a realidade. Ou seja, a verdade, ela emerge com mais profundidade. É isso que a gente pode perceber nessa quarta. Quando a gente traz isso tudo para relacionamentos, para os vínculos, isso traz uma tendência da gente começar a enxergar as coisas com mais clareza e com mais realidade. Tudo que envolve as nossas relações. Então, é como se as ilusões que a gente estivesse vivendo, elas começam a perder força nessa quarta-feira. Qual que é o ponto de virada aqui nesse dia? Amadurecer é parar de insistir no que você já sabe que não funciona. E aqui a gente tem, gente, uma das maiores viradas da semana. Saturno entra com força, pedindo responsabilidade, ruptura de estruturas danosas, estruturação de caminhos mais conscientes com compromisso e responsabilidade. Mas não é só com o outro, é com a gente, é com você mesmo. Qual que é a pergunta-chave aqui desse dia para todas essas energias? Isso que você está vivendo hoje na sua vida tem base real? Ou está sustentado apenas por esperança e ilusão? Qual que é o caminho para tudo isso? Nem tudo que começa, se está te fazendo sofrer constantemente, será que isso merece continuidade? É como se o céu pedisse um compromisso com a sua verdade. Por quê? Compromisso sem verdade vira prisão emocional. Na quinta-feira, dia 26 de março, é como se o céu dissesse assim pra gente: a dor que cura, sentir faz parte. Ou seja, a gente não pode evitar sentir a dor, porque essa dor, ela faz parte da cura. Quais são os aspectos no céu nessa quinta-feira? A lua crescente, ela entra no signo de Câncer. A gente tem um trígono de Marte com Júpiter, que é um aspecto favorável. Marte também conjunto com o asteroide Palas Atena. O asteroide Vesta vai estar conjunto com o nó do norte. E Vênus conjunto com Quirón. O que isso quer dizer? O trígono, ele fala de fluxo, de energia que flui, de ação, de emoção e de confiança. A conjunção de Vênus com Quirón, ela fala muito de a gente ver a ferida, as feridas internas no amor. Elas vão estar ativadas, mais ativadas neste dia. Só que com grande potencial de cura. Por isso a mensagem desse dia fala: se permita sentir, faz parte da cura. É como se fosse um machucado físico. Faz conta que eu me machuquei aqui. Se eu não olhar para o meu machucado, colocar a minha dedicação, atenção aos cuidados que eu preciso ter com essa ferida, como que eu curo ela? Como que eu cicatrizo? A cura, ela precisa, para ela acontecer, ela precisa ser vista, ser sentida, ser olhada com verdade para ser curada, certo? Então, que a gente caminhe sem esquecer disso. O asteroide Vesta, junto ao nó do norte, ele fala de direcionamento de energia para aquilo que faz sentido. Nó do norte significa
o caminho que faz sentido, para onde nós devemos trilhar no nosso processo evolutivo. Qual que é a tradução emocional para essa quinta-feira? A gente tende a perceber que as emoções vão vir, a dor, ela pode aparecer, só que isso tudo faz a nossa consciência abrir. Quando a gente traz isso tudo para relacionamentos e vínculos, a gente pode perceber que muitas feridas antigas vão surgir e muitos padrões vão ficar visíveis, tá? Qual que é a virada aqui, a chave de virada? A dor que aparece, ela não é recaída, ela é cura acontecendo. Este dia, quinta-feira, a gente pode falar que é um dos dias mais profundos da semana. Por quê? Porque aí entra Vênus e Quirón, falando aí das feridas no amor. Câncer, né, que significa água, emoção, e Marte, ação. E a grande virada na quinta-feira é: você não cura evitando sentir. Pelo contrário, você cura as suas emoções quando você atravessa elas sentindo. Por que é importante falar isso, gente? Porque uma coisa que a gente percebe muito nos momentos terapêuticos, nas consultas, é que muitas mulheres que vivem relações tóxicas, que ferem, que machucam, elas evitam sentir dor. Então, elas começam a racionalizar muito as coisas e acabam se desconectando de si. Porque é como se elas vivessem ali no piloto automático. E isso vai machucando cada vez mais. E o corpo sabe. O nosso corpo, que está conectado aqui com a gente, ele sabe e ele dá sinais. Então, se vier emoção, permita que venha, não fuja, tá? A emoção que você evita, ela vai se repetindo até você olhar para ela. É assim que funciona no nosso campo emocional. Agora, a emoção que a gente acolhe, ela se transforma. E se transforma em processo de cura. Percebe a importância disso? Na sexta-feira, dia 27 de março, é como se existisse no céu um confronto interno. É como se a verdade que a gente evitasse, a gente percebe que ela, na verdade, aprisiona. E é justamente isso, a verdade que a gente evita aprisiona a gente. Temos aí num grande aspecto aí no céu, na sexta-feira, a lua crescente entrando no signo de Leão. Temos trígonos com Netuno e Saturno. E temos também oposição com Plutão. O que acontece? Os trígonos, eles vão facilitar as percepções emocionais, com oportunidade da gente lidar com tudo isso com maturidade. A oposição de Plutão fala muito de confronto, verdade versus ilusão. Isso faz parte da cura, né? Qual que é a tradução emocional disso tudo? Sexta-feira é um dia que você sente, você percebe e você também compreende que não consegue mais ignorar tudo que você está sentindo, tudo que você está percebendo. E aí entra o confronto interno, verdade versus ilusão. Quando a gente traz essa energia para os vínculos, a gente pode perceber muitas verdades internas emergindo. E isso vai sim trazer desconforto emocional, a gente não pode negar. Mas lembrando, o desconforto ele é processo de libertação e de cura. E a virada aqui, gente, é entender o quê? A intensidade que você sente, ela é a verdade pedindo espaço. A oposição com Plutão, ela traz muitos aspectos de intensidade, essa sensação de confronto interno, mas ela traz verdade emocional. E aí tem uma chave também muito importante. Muito importante para a gente não se enganar com essas nossas resistências internas de não querer olhar a verdade, ter medo de olhar a verdade. Por quê?
Porque quando você não está confusa muitas vezes, você só está evitando uma verdade. E essa evitação, ela traz confusão. O corpo reage. Por quê? Porque muitas vezes são questões que a gente precisa olhar para resolver. Então, toda essa energia, ela revela coisas que muitas vezes a gente já sabe, mas a gente ainda não teve coragem de dar nomes, de nomear, entende? Por quê? Porque a gente tem medo de olhar, às vezes, a verdade. Porque quando a gente enxerga a verdade, a gente vai precisar fazer algum movimento de mudanças. E olha só, né, que bonito. Jesus já falava isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isso é uma grande verdade. Nosso mestre Jesus, ele usava, né, muitas frases que trazem muita consciência pra gente, né? Então, não fique minimizando o que você sente. Olhe para o que você sente, dê valor para o que você sente, tá? Nomear aqui o que a gente sente é o primeiro passo para se libertar. Gente, no sábado, dia 28, tem uma pergunta que fica no ar. O que te prende? Temos aí aspectos de sextil de Saturno com Plutão, quadratura Plutão com Ceres, asteroide Ceres, né? A lua crescente ainda no signo de Leão. Com tudo isso a gente percebe transformação com estrutura e mudanças que são possíveis. Por mais que a gente sinta ainda alguns conflitos internos em que sentido? Dependência e autonomia. Eu me sinto dependente, eu preciso caminhar com mais autonomia. Então fica aquele conflito interno a respeito disso. Qual que é a tradução emocional para isso tudo? Você pode se questionar, você percebe os aspectos e você começa ali a confrontar padrões, tá? Por quê? Em vínculos e relações, os padrões de apego, de necessidade, de medo de perder, eles normalmente são muito presentes. E são padrões que acabam aprisionando a gente em lugares ou pessoas que machucam a gente. E qual que é a virada? Muitas vezes a gente acaba percebendo que aquilo que a gente está chamando de amor, muitas vezes é apenas uma necessidade emocional nossa. E esse aspecto, esse entendimento, ele vem aí em um dos dias mais importantes, principalmente para quem está vivenciando vínculos tóxicos e traumáticos. Por quê? Porque ele pode revelar, a gente pode ter clareza de tudo que envolve dependência emocional, a necessidade de validação, o medo de perder. E aí qual que é a virada para tudo isso? Nem tudo que a gente chama de amor é amor. Às vezes é só medo de ficar sozinha. E quando a gente fala aí do signo de Leão, Leão ele traz muito forte uma energia de autoestima, mas também pode trazer uma grande vontade, uma grande necessidade de aprovação. Ou seja, fica tentando se explicar, aceitando e buscando as migalhas emocionais que o outro oferece. Qual que é o caminho para evitar isso? Direcionar a sua energia para você, para a sua vida, para a sua cura. Isso é uma grande virada. Por quê? Quando a gente aprende a se validar, a olhar para a gente normalmente deixa de aceitar as migalhas. Porque a gente está aqui muito presente com a gente, está olhando as nossas verdades, o que eu mereço, o que eu não mereço, o que eu aceito, o que eu não aceito. É muito importante, gente, esse ponto aqui é muito importante. A energia de domingo, dia 29 de março, aí vem uma energia de queda da ilusão. É um dia também muito forte. Eu falei que essa semana tá muito profunda, e tá, gente?
Até eu precisei respirar fundo aqui para preparar tudo isso, para entender todo o céu dessa semana. Quais são os aspectos do céu nesse domingo? O asteroide Juno, ele entra no signo de Aquário, a Lua está em Leão, existe quadratura com Urano, trígonos com Vênus e Quíron e quincúncios com Netuno. Como que a gente traduz tudo isso? Quando a gente fala do signo de Aquário e do asteroide Juno, a gente fala de liberdade, de mais verdade nas relações. A quadratura com Urano, a gente está falando aqui de ruptura e de instabilidade. Quando a gente fala do quincúncio em Netuno, a gente fala de ajuste, quebra de ilusão. E a Lua em Virgem, a gente fala de realidade prática, olhar para os fatos, para organizar os fatos. Traduzindo tudo isso para o nosso campo emocional, as idealizações que a gente cria em relação ao outro, em relação ao relacionamento, ela cai. E as realidades começam a aparecer, a gente começa a perceber as realidades. E quando acontece isso, alguns ajustes são necessários. Quando a gente fala de vínculos, de relacionamentos, é como se a gente começasse a ver realmente quem é o outro. E não aquele outro que a gente idealizou, que a gente gostaria. E isso também pode acontecer no sentido contrário. O outro que está conosco, ele vai nos ver como nós somos, e não como ele nos idealiza, e não o que ele projeta em nós, tá? Então não é o que a gente imaginou, é o que a pessoa é o que a relação é. E isso traz o quê? O que a gente chama de desidealização, ou seja, quando a gente fala de vínculos e relacionamentos que machucam, eles normalmente sobrevivem, né? Os traumas, eles acabam sobrevivendo de uma ilusão. Que ilusão? Eu vou ficar porque eu acredito que ele pode mudar. Ele é assim por causa da dor emocional dele. No fundo, ele me ama. Só que o céu de domingo, gente, ele pede para quebrar tudo isso. Você não está em um relacionamento com quem a pessoa pode ser. Você está em um relacionamento com quem ele está sendo. O que ele pode ser é o que a gente acredita ser ideal. Nem sempre é o real. Então, é um dia muito profundo, é um dia que também convida a gente para interiorização, para revisão do que a gente está vivendo, para ter esse entendimento, essa clarificação, tá? A gente pode ter aí no domingo um choque de realidade, tá? Porque a Lua vai entrar em Virgem e tem a energia de Netuno junto. Então, isso promove o quê? Sair da fantasia para entrar na realidade. E isso às vezes dói. Isso dói às vezes, tá? Quais são, né, os caminhos aqui para viver esse domingo? Observação. Observar as atitudes nos relacionamentos, a constância, o respeito, né? Tudo que é dito tem constância? Ou tem promessas vazias que nunca acontecem? Tudo isso é importante a gente olhar. Por quê? O amor saudável, ele não confunde a gente. Ele não machuca a gente repetidamente. Pelo contrário, ele traz paz, traz harmonia, maturidade para sentar, para conversar, traz consistência. Ele não faz o amor saudável não te faz duvidar de você. Bom, Juno em Aquário é um aspecto super importante, porque fala de liberdade. E aí vem uma das frases mais fortes para esse dia. Se você precisa se anular para a relação existir, ela já é tóxica. E isso vale, gente. Tudo que a gente fala aqui de relações, de vínculos,
Não é só relacionamento afetivo, são todas as relações, todas. O relacionamento saudável, ele promove espaço, ele promove verdade, ele respeita a nossa individualidade, a gente também respeita o espaço, a individualidade do outro, né? É tudo mais harmônico, mais equilibrado. Domingo é um dia que traz aí muitas viradas finais, viu? Que viradas são essas? A gente pode perceber que a gente tende a parar de tentar salvar a relação e começar a trazer para a gente uma consciência que a gente precisa começar a se salvar e não ficar tentando salvar a relação, principalmente quando o outro não tem esse empenho na relação. O amor real, ele não vive de promessas, ele vive de consistência, de presença, de verdade. Enfim, são temas muito profundos, a semana está sim muito profunda, não tem como negar. Eu vou até falar aqui para vocês um pouquinho sobre o céu dessa semana e sobre a conexão de tudo isso com o meu trabalho terapêutico e astrológico, tá? Se você está se identificando com tudo isso que eu estou falando no vídeo, com toda essa energia dessa semana, primeiro, saiba que você não está sozinha. Você não é a única que passa por desafios relacionais. O meu trabalho terapêutico e astrológico, ele é muito realizado com acolhimento emocional para as mulheres, principalmente para aquelas que vivem relações e vínculos tóxicos que machucam, que traumatizam. Muitas mulheres que chegam até o meu trabalho, elas chegam em momentos de crise, elas chegam com crises emocionais intensas, com insights que elas estão tendo, mas que elas se sentem totalmente desestabilizadas, e também mulheres que trazem aquela sensação de que algo não está certo, mas elas não conseguem explicar o que não está certo. Por quê? Porque essas mulheres já vêm de relações com muitas oscilações emocionais. Eu até falei essa semana nas minhas redes sociais sobre a montanha-russa emocional. O amor não traz montanha-russa emocional. Isso não é amor. E é aí que o meu trabalho acontece, no acolhimento, na validação. Eu busco dar nomes a tudo que as mulheres estão vivendo e sentindo, porque elas precisam compreender o que é isso. Por que muitas mulheres chegam ao meu trabalho envergonhadas, achando que a dor que elas carregam é feia, é motivo de vergonha, e não é. Jamais não é. A dor, ela não diminui você. A ferida emocional que você traz, ou melhor, as feridas emocionais que nós todos temos e trazemos, elas não fazem a gente alguém menor. É muito pelo contrário. Essas feridas, essas dores, elas podem ser uma força para a nossa transformação. Uma força que tira a gente das repetições dolorosas e reconecta a gente com a nossa essência, com nós mesmos. E alinha a gente à possibilidade de viver relações e vínculos saudáveis e equilibrados. E essa travessia, ela é possível. Um outro ponto importante é que no processo terapêutico, a gente trabalha algo muito profundo, que é como que a gente transforma a cicatriz, essas dores nossas, em um emblema de sobrevivência. Ou seja, você aprendendo a ser soberana das suas emoções e da sua vida. É um acolhimento que não tenta consertar você. Eu não tento consertar ninguém no processo terapêutico, como se você fosse algo quebrado. Não. Eu faço o meu trabalho terapêutico honrando a sua história, honrando o que você viveu, caminhando com você na travessia desse sofrimento,
para você chegar a ser a sua majestade interior. Eu, no trabalho terapêutico, eu ajudo as mulheres a entender algo muito importante. Normalmente, né, entender o quê? Que esses desconfortos que a gente sente, essa vontade muitas vezes de chutar o balde, de mudar, de transformar, isso não é descontrole. Isso é o sistema nervoso tentando recuperar a liberdade, tentando recuperar o equilíbrio. Por quê? Porque no início, muitas dessas relações que são dolorosas, elas trazem uma segurança, uma sensação de segurança, mesmo que seja uma segurança tóxica. Mas com o tempo, as coisas vão se demonstrando. A confusão emocional aumenta, a dor aparece repetidamente e a mulher ela começa a perceber que nessa relação ela está se perdendo de si mesma. E é aí que ela chega na terapia se sentindo perdida, desamparada, totalmente abandonada, confusa, sem saber por onde começar. E aí é que acontece também uma virada muito importante. Por isso que eu falo, a gente não pode negar as emoções, a gente precisa olhar para elas. Por quê? Porque olhando a gente chega num ponto de virada importante. Por quê? Porque a gente rompe, no trabalho terapêutico, a gente rompe aquela ideia de que mulher nasceu para sofrer por amor. Isso é cultural, né? Isso é cultural. Isso não é verdade, isso é uma crença. Não foi para isso que você nasceu, não foi para isso que nós nascemos. E aí, gente, esse céu dessa semana, ele reforça exatamente tudo isso. Por isso que ele está muito profundo. É hora de desconstruir o mito do amor sacrificial. Porque nós crescemos ouvindo isso, né? A mulher que se anula, a mulher que se sacrifica. Não, isso é mito. Isso não tem condições de viver assim. Muitas mulheres de nossa ancestralidade viveram isso. Viveram muitas dores, viveram muitas anulações, muitos sofrimentos. Muitos. Então, gente, eu falo isso porque eu vejo isso muito presente em muitas mulheres que procuram o meu trabalho. O meu trabalho terapêutico e astrológico, ele é ser presença. É como se eu estivesse ali guiando, eu fosse uma guia que estou ali para ajudar, segurando a tocha. Enquanto a mulher que chegou machucada e desacreditada no processo terapêutico, ela está ali, atravessando o seu próprio deserto. Para quê? Para florescer, como a flor de lótus. Bom, a flor de lótus, gente, ela tem um significado divino. A flor de lótus, ela nasce na lama, no pântano emocional, no lugar mais escuro, mais doído. Mas ela não permanece ali. Ela atravessa aquilo tudo. Ela sobe, ela floresce acima daquela superfície de lama, intacta, inteira e linda. E é exatamente nisso que eu acredito. Não só pelos estudos, pelas técnicas terapêuticas que eu aprendi, ou que eu aprendo, porque eu estudo e quero estudar isso até o fim da minha vida. Não é só pelo que eu aprendi ao longo do meu caminho, mas porque eu também já fiz essa travessia. Então, eu acredito nisso não apenas como terapeuta, mas como a mulher que já atravessou esse processo. Inclusive, é por isso que no meu logotipo terapêutico eu tenho a flor de lótus, porque ela representa exatamente essa travessia. E é isso que eu busco sustentar no meu trabalho. Ou seja, você pode atravessar a dor sem permanecer nela e florescer
além, muito além daquilo que você viveu. Eu acho importante falar isso porque a gente percebe isso, né? Nós terapeutas, a gente percebe muito isso. Tem mulheres muito machucadas que elas não conseguem separar o que é ela, a essência da dor que ela viveu. Eu já passei por isso, só que a gente pode transcender, tá? Você, uma coisa que é muito importante todas as mulheres entenderem, você não é a sua dor, você é quem tem a capacidade de se transformar através dela, através da sua dor. E, bom, falei um pouquinho, né, de como funciona o processo. E agora eu peço a vocês, com muito carinho, que se esse conteúdo estiver fazendo sentido, estiver ressoando, deixa aqui para mim nos comentários, me conta um pouquinho qual momento você está vivendo, fez sentido isso para você, você já viveu isso, está ressoando com você esse céu da semana? Compartilha também com uma mulher que você sabe que vive esses processos de dores, que precisa ouvir tudo isso. E se você sente que precisa de ajuda para atravessar esse processo com mais clareza na sua vida, eu realizo pacotes de atendimentos terapêuticos. Na astrologia holística, eu faço mapa astral, eu faço sinastria amorosa, revolução solar, tarô terapêutico. E, gente, tem um detalhe, a sinastria, inclusive, a sinastria amorosa, ela é uma ferramenta muito profunda, tá? Por quê? Porque ela traz clareza, ela mostra os padrões da relação, se existem compatibilidades reais entre vocês, quais são os pontos de conflitos, quais são as ativações de feridas emocionais que são ali despertadas nessa relação, ou seja, a sinastria amorosa, ela ajuda a tirar você da dúvida e te coloca num campo de verdade, num campo de olhar verdadeiro. Quem eu sou, como que eu faço, como que eu ajo nas relações, como que esse meu companheiro, esse meu parceiro como que ele também está agindo, né? Então a gente vê muito as compatibilidades e os desafios dessa relação. E isso é muito importante, né? Eu deixo todos os links, meus links aqui na descrição do vídeo. E você também pode me encontrar no Google, pesquisando por Espaço Feminino Consciente. Gente, agora chegou o momento mais importante, onde eu vou falar da previsão dos signos. E também dos arcanos, a mensagem de todos os arcanos para cada signo. Lembrando, gente, quando eu falo dos signos, lembrando que vale para o seu signo solar e também para o seu signo ascendente, tá? Se você souber seu signo ascendente, lembrando também que o signo solar, ele mostra o caminho a ser percorrido. E o signo ascendente, como eu trilho esse caminho, tá? Então, signo solar, o que fazer? E o signo ascendente, como fazer, tá bom? Áries, signo de Áries, o arcano que saiu para o signo de Áries foi a morte, mas não se assustem, gente. Olha, essa semana Sol e Saturno se unem no seu signo, tá? No signo de Áries, e trazem um chamado muito profundo de maturidade e de encerramento, se for o caso. Esse céu, ele está pedindo para vocês o fim do velho eu impulsivo, tá? É aí que entra a questão da maturidade, sem impulsividade. Onde houver, se por acaso você estiver vivendo um vínculo que está te drenando, está drenando a sua vitalidade, esse arcano, ele pede transformação e morte das dores. Áries, muitas vezes, pode permanecer em relações dolorosas por impulso, ou por intensidade, ou até mesmo por apego a essa história. Não ressuscite o que já morreu apenas por hábito. Essa é a mensagem. Ou seja, é para deixar ir o que está te ferindo, o que não está mais alinhado com você,
para que o novo Áries mais estruturado possa nascer. A reflexão aqui, gente, é o seguinte: o que vivo é amor ou repetição de padrões? Por quê, gente? Porque coragem, muitas vezes, não é continuar na relação que te machuca, mas é sim saber quando terminar o ciclo de dor. Que profundidade, né, gente? Touro, signo solar ou ascendente. E o arcano que saiu, para o signo de Touro foi o louco, o arcano louco. Gente, Touro, o céu essa semana traz Urano no seu signo em trígono com Juno. Isso movimenta estruturas internas e acordos. Desculpa, gente, a garganta essa semana tá danada, tô falando muito. Ela fala também, gente, esse arcano fala também de mudanças silenciosas de acordos, tá? Ou seja, em relação a vínculos e relacionamentos, muitas vezes Touro tende a permanecer mesmo quando dói. Muitas vezes por apego ou até mesmo por não confiar em si mesma. Mas essa semana traz uma inquietação diferente. Algo dentro de você que pode já não estar aceitando mais viver essas relações que te machucam. Ou seja, isso tudo pede movimento. Você pode sentir essa necessidade de movimento, de mudanças. O apego, gente, ele pode parecer segurança, só que ele nos aprisiona. É muito importante todos nós, né, sempre refletirmos sobre isso, né, a questão do apego. Aqui também tem uma virada de chave, tá, gente, com esse arcano. Você não precisa ter certeza de tudo para se libertar, porque muitas vezes a gente tem medo de seguir adiante, né? Então a mensagem aqui é, às vezes, o salto ele é mais seguro do que permanecer onde você já não cabe mais. O louco, gente, esse arcano, ele tem um arquétipo de liberdade, de viver a sua verdade, a sua essência. Então, ele te convida aqui a dar passos em direção à liberdade, tá? Em direção à sua liberdade. Se, por exemplo, o compromisso ele virou uma gaiola, né, que te aprisiona, você pode sim, internamente nessa semana, sentir a urgência de sair disso. Confia no desconhecido. Confia naquilo que você ainda não vê. Não tema. Signo de Gêmeos, saiu o arcano Os Namorados. Gêmeos, a lua nova está no seu signo essa semana, falando de novos caminhos emocionais. A comunicação flui, mas você também precisa escolher entre a voz da sua ferida emocional e a voz da sua consciência. Não tente agradar a dois senhores. Escolha a si mesma, a si mesmo. Essa não é uma semana de dúvida, tá, geminianos? É uma semana que pede escolha. E também pode ter aí uma verdade gritando dentro de você. Você já sabe o que precisa escolher, mas também ainda não teve coragem. Será que isso está acontecendo com você? Esse arcano, gente, fala muito de alinhamento entre a mente, entre o coração, entre o desejo e a verdade. E a virada de chave que ele traz aqui pra gente é: indecisão prolonga o sofrimento. Tá? É sempre importante escolher a si mesma. Isso até pode doer no começo, mas se abandonar dói muito mais. Que mensagem forte, né, gente? E é sempre importante lembrar o seguinte: onde a gente coloca o nosso afeto, a gente coloca o nosso destino. Então, escolha, faça suas escolhas com seu coração limpo. Gente, esse céu. Câncer, signo de Câncer, o arcano é o carro. Câncer,
A lua crescente no seu signo, ela ativa movimento emocional. Tem chamado para você assumir a direção da sua vida. Se você sentir que estava sendo levada, né, pelas marés emocionais de outras pessoas, de outras situações, agora você tem total possibilidade de retomar as rédeas da sua vida, hein? O carro, gente, o arcano carro, ele exige foco, até para sair do lugar de vítima, se for o caso, se você estiver numa posição que você se sente machucada, você precisa ter foco para sair disso, para poder conduzir a sua vida para longe daquilo que te machuca. E o céu agora, gente, ele muda, ele traz o quê? Ele traz que mensagem? Você não está mais para ser levada pela maré alheia. Você está sendo chamada para conduzir a sua vida, olhando com mais verdade, com mais consciência para tudo isso. O carro, gente, pede direção, pede para sair da passividade, sair do apego, sair daquela dor que fica se repetindo e não leva você a lugar nenhum. Tem uma virada de chave aqui, viu, signo de Câncer? A sensibilidade que você sente não é fraqueza, é bússola. Seu corpo, seu campo emocional te guia também em relação a essa sensibilidade. E a mensagem aqui é: você não precisa controlar tudo, mas precisa decidir para onde você vai. Controle as suas emoções para que elas não te sabotem no caminho da saída. Uau, gente do céu. Signo de Leão, olha a carta que saiu, o arcano A Temperança. Leão, olha, a lua no signo de vocês, ela ativa emoções e você pode sentir também a necessidade de validação. E ok, todo mundo passa por isso, todos nós, em algum momento, sentimos essa necessidade de validação, nos vínculos principalmente. Leão, muitas vezes, essa semana pode ter a sensação de querer ser amado, de querer ser visto, reconhecido. E quando a gente fala de vínculos que machucam, que são traumáticos, essas questões podem envolver uma busca por migalhas emocionais, necessidade constante de se sentir validada, vista, aprovada, e também envolve intensidade emocional. Então, cuidado. Só que essa carta, gente, a temperança, ela entra como cura. Nem tudo precisa ser reação. Nem tudo precisa ser respondido. A temperança aqui, gente, ela pede para que não reaja ao fogo com fogo. Já ouviu falar disso? Porque em dinâmicas tóxicas, o silêncio e a moderação, elas muitas vezes são os nossos maiores escudos. Cure as suas feridas emocionais com calma, gota a gota, porque o tempo também é o seu aliado. Não force a cura, deixe ela fluir. Você não precisa provar o seu valor para quem não sabe reconhecer o seu valor. Essa carta, ela deixa a mensagem: quem se regula emocionalmente não se perde em relações instáveis. E isso é uma grande verdade, gente. Isso, na verdade, vale para todos os signos, né? Virgem, saiu o arcano O Diabo. Não se assustem, olha o significado dessa carta. Gente, para o signo de Virgem, existe essa semana uma ativação de propósito, mas também momentos de olhar para as sombras. Essa carta fala muito disso. Nosso lado luz e o nosso lado sombra. Quando a gente fala dos vínculos, aqui vem um dos pontos mais profundos da semana, tá? Por quê? Essa carta, ela não quer falar do outro. Ela fala do vínculo invisível que te prende ao outro. Olha aqui, ó. Que te prende ao outro. Marionete. Marionete está presa ao outro, né? Está presa às ações que ele está fazendo.
percebe? Então, gente, pode ter uma carga aqui de dependência emocional, de apego ao que é conhecido, ao vício na dinâmica que é tóxica. Isso existe. Sabia que isso existe? Porque a dinâmica tóxica, ela te dá afago e desespero. Então você fica oscilando nessa montanha russa. Tá tudo bem, tá complicado. Tá tudo muito bom, tá tudo muito desafiador. E não sai desse ciclo. Isso vicia, isso traz para o nosso sistema nervoso hipervigilância. Isso é muito, muito destrutivo. E aí, gente, o que acontece? O trauma, ele também cria familiaridade. Então, muitas vezes, o que a gente está vivendo não é amor, é trauma. Essa carta, ela vem revelar essas correntes, esses aprisionamentos, e que muitas vezes, por causa dos nossos traumas, a gente se permite viver isso. Quem nunca? Isso não é vergonha. Então, essa semana é uma semana para enxergar esse vício do trauma, para poder entender por que certas toxicidades ainda podem te atrair. Tem uma virada de chave aqui muito importante, gente, com essa carta, é para dizer que você não está presa, você está condicionada. A liberdade, gente, ela também começa quando a gente para de romantizar o que aprisiona a gente, o que machuca a gente. Agora, signo de Libra, a sacerdotisa. Gente, Libra tá tendo essa semana uma ativação de conteúdos ocultos e também ativação para percepção emocional. Se você percebe que nos vínculos você tende toda hora buscar harmonia a todo custo, mesmo que para isso você precise se calar, o céu com a oposição da Lua com Lilith, ele tem uma mensagem para você. Silêncio com consciência e estratégia para se proteger. Não conte os seus planos de libertação e de superação para quem te oprime. Olha que importante, né? É no silêncio que a gente cresce, né, gente? A resposta sobre vínculo, o vínculo que não está no outro, não está no que o outro diz, mas sim no que você sente no seu corpo. Ou seja, não é para acreditar em fala, em promessas. Observe as ações, observem os padrões. A sacerdotisa é o arcano que vê tudo. Ela está ali olhando, observando, percebendo os padrões, percebendo as intenções e até mesmo as manipulações que são sutis, muito veladas. E a virada de chave aqui para vocês é: nem tudo precisa ser dito, mas tudo precisa ser visto, ser observado. A sua intuição muitas vezes já sabe disso. O que falta muitas vezes é você confiar na sua intuição. Uau! Escorpião, saiu o eremita para o signo do escorpião. Olha só, gente, para escorpião, Marte e Palas Atena estão no signo de peixes, trazendo uma inteligência intuitiva. É uma energia intuitiva profunda de introspecção. Isso que o eremita nos traz. Ou seja, se, por exemplo, você percebe que está vivendo vínculos que são intensos, mas você também percebe que é como se existisse uma fusão sua com o outro, isso é um alerta, tá? O eremita, ele pede introspecção para poder entender o que é seu e o que é projeção do outro na relação, tá? Por quê? Nesse caminho é importante voltar para si, sair dessa fusão emocional. A fusão emocional, ela não é saudável. A gente se perde no outro. Então precisa recuperar a identidade. O amor, gente, não é fusão. É encontro entre duas pessoas inteiras que constroem dia a dia uma relação saudável e respeitosa. Isso é muito importante a gente compreender isso, tá?
E aí, gente, nesse caso, tem muita gente que fala assim, eu não quero fazer minha introspecção, me afastar de pessoas, de situações. Só que muitas vezes, gente, se afastar não é perder, é se reencontrar. E se reencontrar é preciso para se libertar das dores, para curar as feridas emocionais. Aqui tem uma mensagem muito linda desse arcano, que é o quê? Na solitude, você também recupera o seu poder. O eremita, gente, ele busca a verdade profunda sobre os escombros, inclusive em relação a vínculos que machucam. Na nossa solidão, a gente muitas vezes encontra a luz, a nossa luz interior, e essa ninguém pode apagar. Por isso que os processos de introspecção, eles são importantes. Bom, Sagitário, saiu o arcano O Julgamento. O que temos no céu de Sagitário essa semana? Chamado é clareza para despertar para as verdades que se revelam em sua vida e nas suas relações. Muitas vezes você pode sentir que em relação aos vínculos, aqui não tem mais como não ver, não tem mais como chegar. Não tem como não enxergar, tá? O julgamento, gente, esse arcano, ele pede consciência, ou seja, você percebe, você entende, você desperta. Tem muita clarificação podendo chegar aí para vocês essa semana, tá? E aí, isso pode doer? Pode, não dá para negar. Por quê? Porque a verdade, ela exige da gente sair da ilusão. Então, no começo isso dói, mas depois a sensação é de libertação, é de leveza. Tem uma virada de chave aqui essa semana, tá? É uma semana, gente, que convida é como se fosse um acerto de contas com o passado, inclusive para perdoar a si mesmo, e isso é libertador. Por que perdoar a si mesmo? Às vezes, muitas vezes, inclusive, a gente se permite entrar em vínculos, aceitar coisas que machucam a gente. A gente está aqui aprendendo, né? A gente está aqui numa caminhada evolutiva, vivendo, experienciando e aprendendo. Então a gente também tem que se perdoar pelo que a gente permitiu viver, doer, pelo que a gente permitiu com que o outro fizesse conosco. Tudo isso é aprendizado, tá? E o mais importante é isso. Se a gente errou por ficar onde nos ferimos, agora a gente precisa escolher sair dessas coisas que machucam a gente. Então, se você sente um chamado para uma vida nova, simplesmente vai, tá? É aqui um momento muito propício para você de renascimento após traumas. É importante lembrar, gente, que a verdade, ela liberta, por mais que no início ela doa. Olha, não foi fácil fazer esse céu da semana, gente. Capricórnio. Capricórnio, veio a mensagem do arcano A Torre. Bom, essa semana, o asteroide Juno, ele está em Capricórnio e ele está também recebendo choque de Urano. Ou seja, estruturas estão sendo abaladas, você pode perceber isso claramente. Ou seja, o céu, essa semana, você pode perceber aquela sensação, coisas que antes estavam seguras, mas que são falsas, elas podem vir à tona, elas podem cair. Por exemplo, se a gente está aqui falando de uma relação, um vínculo que machuca, essa relação ela pode sim ser desfeita essa semana. E aí é importante, se for algo que está desmoronando, for algo que te machuca, deixa cair. Não tenta segurar. A torre, gente, esse arcano, ele limpa o terreno. É como se ele limpasse o terreno para que você tenha a oportunidade de construir nesse terreno algo real, sobre rocha e não sobre um terreno arenoso. Muitas vezes, gente, os capricornianos, capricornianas, eles podem perceber
que eles tentam sustentar muitas coisas, manter, segurar as coisas, muitas vezes a custas de sacrifícios. Então, gente, a torre ela vem aqui mostrar o que não é verdadeiro não se sustenta. Se algo cair, não tenta reconstruir o que já estava rachado. Não tenta salvar o que já te machucava, o que te tirava do teu eixo. Desmoronar, muitas vezes, gente, não é fracasso, é revelação. Bom, a mensagem desse arcano aqui para Capricórnio é: às vezes, perder é o único caminho para se libertar. E isso é verdade, né, gente? Porque a queda, ela muitas vezes é a libertação. Então, gente, deixe o que é frágil ir ao chão. Uau! Aquário, veio a mensagem do arcano O Mundo. Aquário, o Sol está em sexto com Plutão no seu signo essa semana. Isso traz empoderamento e consciência total, expansão e fechamento, principalmente de ciclos kármicos, com consciência. Ou seja, você entende a lição que está por trás daquela dor e você se torna inteira. Em vínculos tóxicos, gente, isso também significa que o outro não tem mais poder de te afetar. Você concluiu essa etapa. Conta pra mim, você tá sentindo isso? Porque é isso mesmo, gente. Quando a gente faz os nossos processos de curas emocionais, é exatamente isso. As emoções do outro não afetam mais a gente. A gente passa a caminhar com mais inteligência emocional. Isso é muito importante. Conta pra mim, você já tá nessa fase, Aquário? Ó, Aquário, aqui, essa semana pode chegar num ponto muito importante de conclusão, tá? Ou seja, você entende e quando você entende, você se liberta. Aqui, o que não tá alinhado a você pode perder poder. Então, ou seja, você pode perceber que aquilo ou aquela pessoa não te afeta mais da mesma forma, não te controla mais, não te confunde mais. Isso é libertação, hein? Isso é virada. Encerrar, gente, não significa esquecer, é integrar processos de cura. Você não pertence mais a esse ciclo e isso é evolução. Uau! Peixes, último signo do zodíaco e o arcano da semana é o Mago. Peixes, essa semana tem no céu Marte, Mercúrio, Palas Atena e o nó do norte no teu signo. Meu Deus do céu, você tem aí todas as ferramentas na mesa. O mago, fala aqui para Peixes, indica muito que aquela possível confusão mental que dava lugar ali na sua vida, ela agora dá lugar ao domínio da realidade. Ou seja, é uma forte ativação. Tudo está disponível para você seguir o seu caminho evolutivo, para aquilo que você almeja. Gente, que coisa linda, né? Peixes nos vínculos muitas vezes acaba esperando que o outro mude, esperando que a situação melhore, esperando, né, que milagres e mágicas aconteçam. Mas esse arcano, ele vem aqui revelando que a mudança, ela não está no outro. Ela sempre está em você, na sua decisão, no seu posicionamento e na sua ação. Aqui a virada de chave, gente, é que você não está presa. Você pode estar adiando questões importantes da sua vida. Não faça isso com você. A sua liberdade, ela começa no momento em que você decide agir. Gente, isso é muito importante, né? Por quê? Porque em relacionamentos tóxicos ou traumáticos, o mago, ele traz um arquétipo de quem descobre que tem a chave da própria cela nas suas mãos. Então, é a oportunidade de parar de esperar um salvador, parar de esperar uma mudança mágica no outro, né? É importante perceber que você tem o poder de se curar, de se retirar, de silenciar ou até mesmo transmutar a dor em algo novo. Eu gosto muito de falar, transmutar a dor em amor.
Por que em amor, né? Porque nenhum de nós somos perfeitos. Então a gente releva muitas coisas que a gente mesmo fez, que os outros fizeram, e a gente segue o caminho com dignidade. Primeiro por si e também pelos outros, né? E aí, peixes, você é um alquimista da sua própria vida. Usa a sua inteligência, a inteligência de Palas Atena e a força de Marte para criar essa nova realidade onde o abuso não tem mais espaço. A mágica acontece quando você decide agir. Ufa, gente, foi profundo esse céu, hein? Agora, para terminar, gente, eu vou deixar uma reflexão também profunda. E mesmo que essa semana, gente, traga aí verdades desafiadoras, ela também traz oportunidade para você se escolher. Isso é muito importante. Quando a gente se escolhe, tudo se transforma. A minha frase final para vocês é: você não precisa atravessar isso sozinha. Me conta aqui nos comentários. E aí, gostou desse céu? Tá profundo, né? Fala pra mim, esse céu da semana tão profundo e libertador faz sentido pra você? Tá ressoando com o que você está vivendo? Gratidão, amadas, e uma excelente semana de expansão de consciência.